sociolinguística, onde a gente ficou com o segundo mito, onde fala que o brasileiro não sabe falar português, só em Portugal. Mas antes de explanarmos mais sobre o mito, a gente vai dar uma breve introdução sobre o livro Preconceito Linguístico de Marcus Wagner. Marcus Wagner, ele é um autor reconhecidíssimo, né? E ele atua na educação linguística e tem obras de renome como O Português ou Brasileiro, A Língua de Eulalia e O Preconceito Linguístico, que é a obra que vos fala. Em seu livro, Preconceito Linguístico, ele traz uma abordagem teórica e com a presença de exemplos. Vale ressaltar que a obra ela foi escrita no ano de 1999 e no ano de 2015 o autor ele atualizou, através de pesquisas recentes, esse livro. Dentro da sua obra, o autor ele destaca alguns pontos de vista e dentre ele propõe uma visão diferente de ensinamento dentro do ambiente escolar e também dentro da sociedade. O preconceito linguístico, ele há não só dentro do ambiente da escola, todos nós sabemos, mas também dentro da sociedade. Então ele defende que todos nós tenhamos acesso a essas variedades linguísticas, fora ou dentro da escola. E a sua maior interesse, a maior relevância da sua obra, né, a que mais ele se refere, é a reflexão mais crítica de sua obra. O seu livro ele é dividido em oito exemplos, né? Onde os meus colegas irão discorrer sobre os outros mitos, mas esse livro basicamente dessa forma. Ele destaca o pensamento mais crítico sobre o ensino de variação linguística e sobre o preconceito. Quando nós falamos em mitologia do preconceito linguístico, logo nos vem à mente o conceito de mito. Mito reflete a uma inverdade, a uma opinião que não é fundamentada. E quanto ao preconceito? O preconceito, ele idealiza um ponto de vista desfavorável com relação a determinado assunto. Nesse caso, é o ambiente linguístico. No que diz respeito à língua, nós sabemos que há diversas variações e várias formas de expressá-la. No entanto, diante dessas variações, nós nos deparamos com o julgamento da sociedade, o que elas pensam a respeito desse tipo de diversidade linguística. E o que nós percebemos é que o posicionamento da sociedade perante esse tema é manifestado de forma negativa, na qual vem alimentando a ideia de que existe uma língua certa e uma língua errada, superior ou inferior, de maior prestígio ou com menos significância. Diante dessa perspectiva, a sociedade brasileira ela não se comporta de maneira diferente. Ela sempre se põe em uma posição menor, sempre se colocando ali como inferior, julgando até a sua própria linguagem, formando uma imagem negativa e um posicionamento ideológico errôneo. E perante a isso, Marcus Wagner, em sua abordagem no livro Preconceito Linguístico, ele aborda, dentro do primeiro capítulo, intitulado de A Mitologia do Preconceito Linguístico, exatamente isso. Brasileiro não se sabe falar português. Só em Portugal se fala bem o português. O mito 2 do livro Preconceito Linguístico de Marcus Wagner traz a concepção de que somente em Portugal se fala bem o português. Isso reflete um complexo de inferioridade, um sentimento de até onde sermos uma colônia dependente de um país mais ativo e mais civilizado. Acontece que muitas pessoas não têm noção de que uma língua é uma língua viva, tende a passar por mudanças ao longo do tempo, sendo moldada de acordo com a região, seu meio social e tudo mais que está relacionado ao povo que a utiliza. Um dos pontos tratados nesse mito é o preconceito que muitos intelectuais têm com a miscigenação brasileira, com o povo menos escolarizado, os matutos, os caipiras. Muito cresce com a ideia de que brasileiro não sabe falar português. O mito 2 aborda
a concepção de que somente em Portugal se fala bem o português devido à gramática normativa. Ou seja, mito esse que, como já se diz o nome, mito, é mentira. Português, brasileiro, sabe falar português? Sim. Acontece que devido à língua passar por diversas modificações, variações, o brasileiro tem uma maneira diferente de falar do Portugal. Mas muitas pessoas também não têm ideia de que nem em Portugal se fala o português de 500 anos atrás. Ou seja, língua passa a todo tempo por diversas modificações e variações. Brasileiro sabe falar português? Sim. A lição que nós tiramos do mito 2 é que, independente de falarmos o português do Brasil e não de Portugal, isso não torna a nossa língua menos importante. Uma vez que eu consigo enviar uma mensagem e o receptor consegue entender o que eu falei, o objetivo foi concluído, que é a comunicação. Todas as línguas devem ser respeitadas, independentemente de suas origens ou de suas variações.